Saudação a todos. Meu nome é Andréia. Hoje eu venho apresentar texto Ouro Preto do século XIX, O Mito da Decadência. O texto foi escrito por Eliane de Castro Vieira, graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre pela Universidade da Bahia e doutora pela Universidade de São Paulo. E hoje, técnica do IFAM. Os pontos principais do texto: ilustrar a configuração da cidade de Ouro Preto, Minas Gerais, do início do Império ao fim da Primeira República, a fim de relativizar a decadência atribuída para a cidade nos 800. Em consequência do esgotamento das jazidas de ouro, o comércio e as atividades artesanais compunham os elementos de sustentação econômica da urbe, reafirmando o caráter cidadino de Vila Rica desde a sua formação. E a inauguração do ramal férreo em janeiro de 1888, que trouxe crescimento e modernização, permitindo o acesso a novos materiais e, consequentemente, a mudança da aparência da cidade. A cidade viveu seu auge nos 3 primeiros quartos do século XVIII e apresentou cerca de 30 mil habitantes trabalhando nas minas. Porém, no final dos 700, a cidade sofreu uma retração econômica e populacional em função do esgotamento das jazidas de ouro. Até meados do século XX, Ouro Preto apresentou perdas significativas de seu patrimônio edificado e conservou seu traçado urbano inalterado em função de sua pobreza. A cidade manteve sua posição de capital da província até 1897, e essa função sustentou o comércio, prestação de serviços e atividades culturais. A partir do segundo quartel do século XIX, Ouro Preto passou a ser referência na área educacional, com a criação da Escola de Farmácia e Bioquímica em 1839 e da Escola de Minas e Metalurgia em 1876. A partir de então, Ouro Preto ganhou um novo rumo. Houve a inauguração do ramal férreo em 1888. Era a esperança de um novo progresso. A extração mineral não cessou por completo, embora tenha decaído muito, mas a pobreza dos habitantes remanescentes e a existência de ruas inteiras quase abandonadas provocava imediata admiração nos visitantes que passavam por Vila Rica. Das 2.000 casas, quantidade considerável, não estavam ocupadas. O aluguel mostrava-se cadente. A queda dos preços alcançou 50% nas transações imobiliárias.
comércio e as atividades artesanais passaram então a compor os elementos de sustentação econômica da URSS. Em 1804, setor primário, composto por roceiros, lavradores, lenheiros, absorvia 7,4% dos indivíduos. O secundário, composto por alfaiates, costureiras, piadeiras, carpinteiros, faiscadores, mineiros, ferreiros, sapateiros, pedreiros, aparecia com 53,61% das pessoas e as atividades do setor terciário são os profissionais liberais, as igrejas, administração civil, comércio e transporte, correspondiam a 39,35% das ocupações. Aparece, então, nesse momento, o setor secundário como base da economia da cidade. O que nos leva a crer uma presença marcante da presença dos faiscadores em relação aos mineradores, atestando que a decadência da exploração aurífica se faz presente, mas não escassa. Em 1830, segundo Luiz Maria da Silva Pinto, a cidade de Ouro Preto contava com 2.008 fogos, sendo 1.063 fogos na povoação de Ouro Preto, atual Pilar. Correção: 1.063 fogos na povoação do Pilar, 639 fogos na povoação do Antônio Dias, 75 fogos nos morros de São Sebastião e São João, 88 fogos no distrito de Taquaral e 143 fogos nos morros de Santana e da Piedade. Através do recenseamento de 1879, 1872, foi possível constatar maior presença da população nas freguesias Lar, contando com 3.661 homens, 3.089 mulheres, e a freguesia do Antônio Dias, com 3.117 homens e 2.708 mulheres. A partir do recenseamento de 1890, esse número já se duplica. Na freguesia de Pilar, já passam para 6.000 o número de homens, e na freguesia do Antônio Dias, continua na faixa dos 3.000. Podemos defender que Ouro Preto viveu seu auge nos primeiros 3/4 do século XVIII e sentiu o declínio econômico e populacional no final dos 700. O século XIX foi marcado por um crescimento vegetativo, positivo da população livre, uma vez que Vila Rica manteve-se como capital da província e a cidade encontrou outra dinâmica. Na primeira metade do século XX, houve outro declínio econômico e populacional, acompanhado por um progresso de ruína das edificações. Esse processo foi evidente até meados do século XX,
quando a cidade retomou seu crescimento urbano e populacional. A partir de então, o número de edificações permaneceu relativamente estável e o crescimento vegetativo da população foi positivo, apesar do inventário de 1949 remarcar, inclusive, o esvaziamento e arruinamento das áreas periféricas da vila. No início do século XIX, foi realizado um inventário predial da Vila Rica, gerando o Códice número 264. A partir do Códice número 264, foi possível identificar locais de expansão com grande volume de afloramentos, como os atuais bairros das Dores e Barra, demonstrando o crescimento da cidade também em direção ao atual Morro do Cruzeiro. Indicou também locais que começavam a ser ocupados, inéditos até então, como o atual bairro da Água Limpa. Vale remarcar que a inauguração do ramal férreo, em janeiro de 1888, gerou a expansão do núcleo urbano em direção à estação ferroviária. Notamos ainda um adensamento do núcleo urbano, acréscimos, desmembramento de fundos de lotes, novas edificações, trechos com declive muito acentuado ainda permaneceram desocupados, edificações foram modificadas, solicitação de licença para demolir as casas, situações que nos levam a acreditar em um processo de renovação urbana. O início do século XX foi marcado por melhoramentos urbanos para Ouro Preto, como podemos notar no relato de Moreira Pinto, que destacou a cidade sendo provida de postes para a iluminação elétrica neste período. Inicia-se também serviços como construção de esgotos, abastecimento de água e distribuição da luz elétrica. A representação cartográfica era precisa dos arraiais dos morros, povoação do Taquaral, Padre Faria, Morro da Piedade, Morro de Santana e Morro São João. E a expansão da cidade continua, com o acesso a Saramenha, até então não mencionado nas plantas anteriores. Podemos concluir então que ao longo do século XIX, Ouro Preto sofreu um processo de renovação e adensamento urbano na região central, reforma de fachadas e inserção de novas edificações, que incorporou os novos materiais disponíveis, novas técnicas construtivas e estilos vigentes e nova implantação. No início do século XX, Ouro Preto foi contemplada com obras de melhoramento urbano, que até hoje continuam, dando um aspecto artístico à cidade. A origem da decadência atribuída para Ouro Preto nos 800 foi um pouco equivocada, uma vez que a cidade recebeu novidades que a ferrovia trouxe. Houve um impacto com a transferência da capital do estado, no fim dos 800.
A estagnação econômica atingiu Ouro Preto e a cidade sentiu, enfim, o efeito do abandono. Mas o comércio e as atividades artesanais compuseram o elemento de sustentação, o que garantiram a continuidade e a permanência da cidade, não levando ao total abandono.